Para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária no dia de hoje. Convoca a sessão extraordinária para as 14h30. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declara aberta a sessão. Convido Sua Excelência, o nobre vereador Luiz Carlos Ramos, segundo secretário da mesa diretora, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da 42ª sessão extraordinária em 12 de agosto de 2004. Presidência dos senhores vereadores Sami Jorge, presidente, e Aloysio de Freitas, primeiro vice-presidente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Edmilson Dias, Alberto Salles, Carlos Bolsonaro, Paulo Melo, Cláudio Cavalcante, Mário Del Rey, Agemiro Pimentel, Rubem de Andrade, Sami Jorge, Sebastião Ferraz, Patrícia Morim, Luiz Carlos Ramos, Aloysio de Freitas, 14. Assume a presidência o senhor vereador Sami Jorge. Presidente ocupa o lugar de primeiro secretário, o senhor vereador Aloysio de Freitas. Encerra essa sessão às 15h38. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. A presidência suspende os trabalhos por 30 minutos para a confecção de avulsos. Senhor presidente, vereador Sami Jorge, demais vereadores aqui presentes na sessão, vereador Edmilson Dias, vereador Mário Del Rey, Luiz Carlos Ramos, Lilian Sá, Patrícia Morim, presidente Sami Jorge, vereador Ivan Moreira, que também está aqui nas dependências da Câmara, na sala inglesa, vereador Alberto Salles. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria fazer um registro para os aposentados, servidores aposentados da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que nos aguardam aqui na sala inglesa, que hoje às 17h30 estará aqui presente na casa o presidente do Prev Rio, o presidente do Prev Rio, que continuará os entendimentos no sentido de resolver o problema do pagamento de um direito dos aposentados da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é de restabelecer o seu auxílio alimentação e o seu auxílio transporte. É um direito adquirido dos servidores dessa casa, que já era pago durante 10, 11 anos, 12 anos, não me recordo agora exatamente o tempo, e de que, de uma forma inexplicável, o Poder Executivo passou a não pagar um valor significativo, R$ 650, se não me falhe a memória, estão sendo descontados, retirados, subtraídos dos salários dos servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, servidores aposentados, que dedicaram anos e anos a este poder, o Poder Legislativo, e que a mesa diretora vem tendo uma conduta, um comportamento muito digno, muito correto, no sentido de restabelecer esse direito dos servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, já informo aqui os servidores que estão aqui na sala inglesa, de que logo mais nós retomaremos as conversações. Chegamos, inclusive, a fazer uma conversa com o primeiro secretário, a assessoria jurídica da presidência, a vice-presidente, a vereadora Lilian Sá, que, se for o caso, nós iremos a Brasília ajuizar
e pressionar para que uma ação direta de inconstitucionalidade seja julgada, porque essa medida, essa posição, essa postura do Poder Executivo contra o servidor aposentado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não pode continuar. Então, não há sentido nisso. O servidor contribuiu durante os anos necessários para a contribuição, tinha um direito adquirido que era respeitado pela Câmara ao longo de 12 anos, e o PreviRio, inexplicavelmente, subtrai esses valores do vencimento do aposentado tão massacrado já no nosso país, na nossa cidade. Mas não tenho dúvida que a vereadora Lilian Sá, com outros vereadores que queiram se somar a essa luta, estarão em Brasília, né, junto com a mesa diretora, para restabelecer isso. E vamos aguardar para ver se hoje o que é que o presidente do PreviRio tem a nos dizer. Então, essa era uma coisa, presidente, que eu queria registrar. Um segundo aspecto aqui, presidente, no início da sessão, que eu queria mencionar, é em relação a algo que eu não paro de ser questionado nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, que é o problema da saúde pública municipal no Rio de Janeiro. Tenho visitado, senhor presidente, vários hospitais municipais, hospitais estaduais, hospitais federais, que estão numa situação terrível. E os hospitais municipais, a rede municipal, que tem um papel, uma atribuição na prevenção, na promoção da saúde preventiva, tem tido, senhor presidente, um desempenho que é um desastre. Os postos de saúde, alguns estão fechados, outros não têm materiais suficientes, não têm remédios, não têm médicos para atender. Os pacientes têm ido à porta dos hospitais de emergência, que superlotam todos os dias. Basta nós irmos a um hospital de emergência, ao Souza Aguiar, ao Salgado Filho, ao Miguel Couto, que nós vamos ver que 70%, 80% das pessoas que estão na porta dos hospitais são para consultas ambulatoriais, que deveriam ser feitas pelos postos de saúde do município, porque é papel do município fazer com que os postos de saúde funcionem e dar o atendimento ambulatorial. A rede de agentes de saúde e médicos de família não existe na cidade do Rio de Janeiro, que é um atendimento preventivo que permite a que o usuário ele não precise ir ao hospital. Praticamente não existe na cidade do Rio de Janeiro o médico de família. Então, nós precisamos, e aí eu me sinto, presidente, aqui fazendo esse registro, no dever de, como porta-voz da população do Rio de Janeiro, que não sabe mais o que fazer. Pelo menos precisa que os vereadores denunciem isso no plenário, de que é um absurdo o descaso com a saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. Nós instalamos aqui uma comissão parlamentar de inquérito, que precisa estar aqui a combativa, a brava vereadora Rosa Fernandes, que preside a comissão, uma delas, que preside a comissão parlamentar de inquérito. Nós precisamos, vereadora, retomar os trabalhos da comissão, porque me parece que as iniciativas que nós tomamos foram positivas. As inspeções que fizemos nos hospitais municipais, como no Souza Aguiar, que das 11 salas de cirurgia, 9 estavam fechadas, cancelaram 100 cirurgias marcadas no Souza Aguiar. Foi necessário que nós fizéssemos uma inspeção, uma vistoria, para que o secretário de saúde reabrisse os centros cirúrgicos, mandasse o material necessário, comprasse carrinhos de anestesia, para que as pessoas não ficassem esperando, pessoas que já estavam nos leitos dos hospitais e no Hospital Salgado Filho esperando para fazer uma determinada cirurgia. Então, nós precisamos retomar imediatamente os trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito. Nós precisamos trazer o secretário municipal de saúde. Veja bem, o prefeito... Vou dar uma parte, vereadora. O secretário Ronaldo César Coelho, que faz uma gestão que vai ficar na história dessa cidade. O secretário é o secretário da dengue. O Rio de Janeiro teve a maior epidemia de dengue da sua história, com a morte de 21 pessoas, sob a batuta, sob a direção, a administração incompetente do secretário Ronaldo César Coelho. Depois o Rio de Janeiro entra nessa situação de crise
da saúde, fechamento de postos, compras sem licitação, e agora nós temos um secretário que saiu pensando que ia ser vice do prefeito e voltou agora, dando continuidade a essa gestão desastrosa da Secretaria Municipal de Saúde, e o secretário, vereadora Rosa Fernandes, tem se recusado a vir aqui prestar esclarecimentos à Câmara de Vereadores e à população. Não pode. O secretário, ele tem o dever, deve satisfação à população. Se não vem aqui é porque não tem o que responder. Se não vem aqui é porque tem medo de falar o que, ou melhor, de responder o que vai ser perguntado, porque não tem resposta. Os hospitais não terem maqueiros, não tem resposta, os hospitais não terem remédios, e nós temos documentos para mostrar isso. Então o problema é que o secretário, que tem medo de vir aqui à Câmara, é frouxo, não tem coragem de vir aqui assumir suas responsabilidades. Foi dizer que a inspeção que nós fizemos lá no Hospital Souza Aguiar, e haviam montagens de baratas, o que não há, basta ir, eu convido qualquer um aqui, aí ao Hospital Salgado Filho, para ver a situação daquela emergência, que tem uma obra de 3 anos. A emergência, vereador Luiz Carlos Ramos, é num corredor, a CTI é num corredor, as pessoas ficam com um balão de oxigênio no corredor. Chamo Vossa Excelência para ir ver, não há a menor condição de higiene. Não é só o Hospital Salgado Filho que tem baratas, não. A saúde do Rio de Janeiro está entregue às baratas. Está entregue às baratas. Porque o secretário nem assumir as baratas da secretaria e do hospital teve a dignidade e a honradez de assumir, de dizer, não, de fato tem um problema, vamos lá resolver. Então, nós precisamos acabar com isso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa pouca vergonha. Um secretário, um incompetente, uma pessoa que não é da área, que não sabe gerir a saúde, e o prefeito não tem a coragem de demiti-lo, não sei porquê. Tudo bem que o secretário o apoiou, inclusive deu dinheiro na campanha dele, deu 400 mil reais ao prefeito na campanha em 2000, está lá na prestação de contas do prefeito. Ronaldo César Coelho, pessoa física. Mas isso não é motivo para deixar a secretaria nas mãos de pessoas incompetentes. Incompetentes. Então, vereadores, e vereadora Rosa Fernandes, que me pediu uma parte, eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa. O secretário, ele precisa vir aqui. Nós precisamos ver se é necessário dotar de mais recursos a secretaria. E nesse sentido, eu dou a parte aqui à vereadora Rosa Fernandes, que muito trabalha nessa área e tem nos ajudado muito para que nós possamos aí lutar para garantir que a saúde no município do Rio de Janeiro mude. Bom, vereador Fernando Guzmão, obrigado pela parte e pelas considerações. Eu queria dizer ao nobre vereador e aos demais componentes da comissão que estou à disposição para que possamos traçar a continuidade do trabalho, desde que foi feita a abertura da CPI. As 3 principais convocações, pelo menos para iniciarem os trabalhos, foram feitas. Infelizmente, 2 dos convocados, que foi o secretário municipal de saúde e o presidente do sindicato, não puderam estar presentes, mas todos 2 se colocaram à disposição para uma nova convocação, e nós só tivemos a oportunidade de ter a presença da presidente do CREMERGE. Dessa forma, eu quero deixar registrado que, com responsabilidade, nós abrimos a CPI e demos início aos trabalhos, que não devem estar instruídos ou direcionados para o período eleitoral. No meu entendimento, essa CPI deverá se estender e deverá ser uma prática dessa casa discutir a questão da saúde sempre que necessário. Acho que essa CPI deverá se estender ainda por algum tempo. Mas queria fazer uma observação. E eu sou uma pessoa extremamente crítica, principalmente quando os problemas estão numa área onde eu tenho oportunidade de observar mais, que é a Zona Norte do Rio. Especificamente, o ex-PAN de Irajá, que é como é conhecido ainda, foi observado uma melhora significativa. Houve uma mudança
na direção da unidade. Profissionais extremamente competentes estão atuando. As cirurgias já começaram a acontecer pela primeira vez. Nós não tínhamos tido ainda a oportunidade da realização de pequenas intervenções naquela unidade. Então, eu acho que, como uma pessoa crítica que sou, eu acho que eu tenho que bater na hora que tem que bater, mas tenho que elogiar na hora que as coisas começam a melhorar. Estamos longe de estarmos no ideal, no nosso ideal de saúde, de país, não falo nem da cidade do Rio de Janeiro, mas tenho que fazer essa consideração que o PAN de Irajá teve uma melhora significativa, inclusive com mudança de estrutura interna, de acesso, de porta de entrada e, sinceramente, há mais de 30 dias que não sou chamada para fazer nenhum tipo de observação e nenhum tipo de crítica. Não significa que não tenham problemas ainda, mas esses problemas estão sendo tratados, inclusive pela própria Secretaria de Saúde, através do coordenador de recursos humanos, que tem ido pessoalmente para lá, porque a nossa situação não é uma situação por falta de recurso financeiro, era uma situação de gerenciamento, e esse gerenciamento já está acontecendo dentro daquela unidade. Mas, mais uma vez, eu me coloco à disposição da comissão para que possamos sentar, apesar desse momento ser um momento extremamente tumultuado na vida individual de cada um dos vereadores, por estarmos a 1 mês e meio das eleições, é natural que estejamos extremamente envolvidos com a campanha, mas também não podemos deixar de estar atentos às nossas obrigações dentro do Legislativo. Obrigada, vereador. Eu queria agradecer a vereadora Rosa Fernandes, e eu queria dizer, vereadora, repetindo, de forma sucinta, todas as preocupações que eu já relatei aqui. Eu não tenho dúvida, a gestão da saúde no Rio de Janeiro é um desastre. É um desastre. Um desastre. Falta tudo nos hospitais, vereadora, falta tudo. Não tem remédio, os equipamentos estão quebrados, as cirurgias são canceladas, no Souza Aguiar foram 100 que foram canceladas. As pessoas que mais precisam estão sofrendo, porque não sou eu, não é a senhora, então, são as pessoas que mais precisam que estão sofrendo, que vão para a porta do hospital, e eu tive o desprazer de ver isso, gente que chega de madrugada, fica até o final da tarde, chega lá e não é atendido nos hospitais do município. Então, eu aqui me alegro em ouvir a vereadora dizer que a CPI da saúde, CPI de autoria nossa, vai continuar a investigar. Nós já tivemos alguns avanços, eu concordo com a vereadora, que é assim que tem que funcionar. O vereador tem que fiscalizar o Poder Executivo, e é isso que eu faço. Tem que fiscalizar o Poder Executivo. E a fiscalização e as iniciativas da CPI já surtiram efeito. Surtiram efeito em alguns lugares, como a vereadora bem falou, lá no PAN de Irajá. Ainda bem que a vereadora não está sendo mais apurrinhada, né? O pessoal lá devia, porque ela tem uma força grande de Irajá, o pessoal devia dizer, vereador, o PAN de Irajá, o PAN de Irajá. Né? E a coisa já tá se resolvendo. Como eu já relatei aqui, o Souza Aguiar se restabeleceu as cirurgias, apesar das condições ainda precárias de trabalho, mas as cirurgias voltaram a funcionar, vereadora Patrícia Amorim. Lá, o Salgado Filho, a condição ainda é muito precária, porque a obra não termina, parece obra de igreja aquilo ali. 3 anos, vereadora, 3 anos a obra. A obra não, é obra sem parar, não para a obra, quer dizer, tem que concluir a obra e contratar novos profissionais, porque também não adianta você ampliar a emergência e não ter médicos, profissionais de saúde suficientes para atender aquela demanda. No entanto, a CPI também já repercutiu administrativamente, porque 6 servidores da confiança do secretário municipal de saúde, Ronaldo César Coelho, vindos de Brasília, aonde o secretário atua, né, porque ele é deputado federal, foram exonerados. Servidores estes responsáveis
pela compra de medicamentos, pela a feitura de contratos, pela administração de licitações da Secretaria Municipal de Saúde. Então, esses 6 servidores que nós deveríamos investigar o porquê que foram exonerados, né? Enfim, já foram afastados dessa área sensível da Secretaria, que é a área de compras de licitações. Pois bem, então, a CPI, ela, apesar de todas as dificuldades, tem procurado trabalhar no sentido de pressionar o Poder Executivo a tomar medidas no sentido de minorar o sofrimento das pessoas e reinvestir e requalificar e garantir que a saúde seja minimamente algo que as pessoas no município do Rio de Janeiro possam contar. Então, presidente, era isso que eu teria a dizer, agradecer a tolerância de Vossa Excelência. Palavra pela ordem, Sua Excelência, o nobre vereador Luiz Carlos Ramos. Senhor presidente, a gente está solicitando aí, o vereador Luiz Carlos Ramos, a verificação de quórum. Tendo sido solicitada, seja procedida a verificação de quórum, a presidência encarece aos senhores vereadores presentes que assinalem os seus votos nos postos de votação. Verificação de quórum constatou a presença de 5 senhores vereadores, número insuficiente para dar prosseguimento aos nossos trabalhos. A presidência dá por encerrada a presente sessão, convoca a sessão para amanhã às 14 horas.